Olá, sexto período, estamos de volta. Maratona de gravação de vídeos hoje, hein? Acho que só o do primeiro encontro que eu fiz um dia separado. Hoje nós vamos falar de apply, lapply e tapply, que são as três funções aí dessa família de applies que eu mais utilizo em análise de dados. E o uso de apply, lapply, tapply, ele otimiza muito todas as análises que a gente for fazer. Tanto em questão de complexidade, quanto em questão de facilidade de escrever código e de salvar resultado. Então vamos lá. Como a gente sempre faz, vamos ver o que o R fala pra gente sobre o apply. Apply functions over array margins, não sei como é que pronuncia. Enfim, vai retornar o vetor ou uma lista de valores com o que a gente aplicou conforme a margem do array. Como assim? O que está acontecendo? Para explicar, a gente vai carregar aqui o conjunto de dados íris. Por quê? Quando você coloca data íris, ele já vai entender que você vai carregar o íris. Sim, aquela dados lá das flores que a gente viu na aula, 2, 3 aulas atrás. Então, olha só, quando você carrega data íris, ele já vem para cá. E aí você pode dar um summary íris. E ele já vai mostrar aqui pra gente, ó. Tamanho, largura da sépala, tamanho e largura da pétala. E a nossa classe, que é as espécies. Então tem 50 cetose, 50 versicolor, 50 virginica. Tá, pra que eu tô te mostrando isso? Pra gente usar o apply. O apply, a gente vai ter os dados, qual que é a margem que a gente está utilizando e qual que é a função que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Suponhamos que eu quero saber a média de cada variável. O que eu vou fazer? Apply. Os dados que eu quero é o íris, mas eu quero o íris só das colunas, eu quero só das minhas variáveis. Então, de 1 até 4. E qual que é a margem? O que quer dizer essa margem? A margem é um vetor que vai indicar por onde que a função vai ser aplicada. Como assim por onde? Se eu coloco o número 1, quer dizer que ele vai aplicar sobre as linhas. Se eu coloco o número 2, quer dizer que eu vou aplicar sobre as colunas. Ou seja, se eu coloco aqui 1, ou seja, 1 aplicar sobre a linha, e eu peço para ele somar isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma das linhas e vai somar linha por linha. Então, se eu tenho 150 amostras aqui nesse data frame íris, ele vai me dar 150 valores de soma. Olha lá, 141 e aqui deve dar os 150. Ou seja, ele somou todos os elementos da linha. Isso aqui, em outra linguagem, quando a gente está aprendendo na C Java, a gente ia pensar em fazer um for, ia percorrer linha por linha, então ia de 1 até 150. Opa, faltou um in aqui, né? De 1 até 150. Aí a gente ia fazer uma soma, então sum recebe, sum mais íris. Na linha I. Opa. Olha, a gente já pode fazer aqui, né? Sum recebe sum de íris na linha I. Mas aqui a gente resolve tudo com uma linha só. E se a gente fizer a mesma coisa, só que aplicando conforme as colunas, a gente vai estar aplicando sobre coluna número 2. A gente vai ter 4 resultados, ou seja, ele somou todos os valores de sepal length, todos os valores de sepal width, todos os valores da pétala e da pétala. Então, ele consegue fazer o que você quiser sobre as linhas ou sobre as colunas de um data frame. E o que acontece? Aqui, você pode utilizar a função que você quiser. Então, você pode colocar um apply, o data frame, que vou chamar aqui só de DT, a gente não tem nenhum DT salvo aqui no nosso ambiente, mas só para pôr de exemplo. Vou falar que eu vou aplicar sobre todas as linhas e eu posso definir
uma função. Quando eu falo definir uma função, eu posso escrever a minha própria função que eu quero que seja aplicada sobre todas as linhas do meu data frame. Então, vamos usar o íris aqui mesmo, só para você entender. E aqui eu coloco function, x. Então, o que eu quero fazer? Eu quero somar as linhas de cada parte, ou seja, estou pedindo para somar x e quero multiplicar por 2 e dividir por 5 mais esse número aqui. Fiz a minha função. Por algum motivo, eu preciso de fazer essa conta para a soma de cada linha da minha data frame íris. Então, para cada linha, ele vai identificar essa linha como meu vetor x. Então, ele vai somar a linha, vai multiplicar por 2, vai dividir por 5 e vai somar esse número aqui. Então, na hora que eu peço para executar, olha lá, ele vai me dar esse valor que vai resultar para cada linha. Então, o que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês que vocês podem escrever as funções de vocês para ser aplicada utilizando o apply. Lembrando que o apply você usa para aplicar sobre as linhas de um data frame ou 2 para aplicar sobre as colunas. Dito isso, vamos para o nosso segundo, que é o lapply. Ctrl L, lapply. Olha só. Apply function over a list or vector. Então, o apply a gente vai aplicar sobre uma matriz ou data frame. O lapply a gente vai aplicar sobre uma lista ou um vetor. Aqui, pessoal, ele até mostra pra gente alguns exemplos. Cadê o exemplo? Peguei no exemplo. Considerando uma lista e aplica sobre cada lista. Olha só. Vamos fazer uma lista aqui nossa. Vou falar que x recebe list e eu quero uma lista de 1 até 10 e depois no segundo elemento eu quero de 1 até 63 e depois no terceiro elemento eu quero de 52 até 73 e depois eu quero de 54 até 2. Ok. Aqui então nós criamos uma lista com 4 elementos. Cada elemento da minha lista é um desses vetores. Vamos dar nomes. Então, names, x, recebe, c e d. Então, só para ficar bonitinho. Então, strx. E ele vai me mostrar lista de A, lista de B, C e D. Ok. Dito isso, agora eu quero utilizar o lapply para aplicar na minha lista. Então, eu vou colocar lapply, a minha lista que se chama x, e eu não tenho dimensão agora igual eu tinha no apply. Por quê? No apply, ou é linha ou é coluna. No lapply, a gente está falando de cada elemento da lista. Então, para cada elemento da lista, eu vou pedir ele para calcular a média. E aí ele vai me mostrar aqui qual é o resultado da média para cada elemento da minha lista. Ah, eu quero o mínimo. Vai pegar o mínimo de cada elemento da lista. Ah, eu quero fazer uma função minha. Como é que eu faço? Function. Aqui, gente, vocês podem usar a letra que você quiser. Variável. Ou nome, né? Completo. E aqui eu quero que ele retorne essa lista, né? Variável vezes 5. Ou seja, eu vou multiplicar todo mundo por 5. E eu quero pegar o valor médio disso. Na hora que eu mando executar, ele vai pegar, multiplicar todo mundo por 5 e vai pegar o valor médio. Então, assim, a gente consegue usar o lapply sobre listas. E, por fim, nós temos o tapply. Para que serve o tapply? O T, pessoal, vem de tabela. Então, eu quero organizar o meu resultado conforme uma determinada tabulação que eu quero fazer. Então, voltando lá no nosso íris, eu quero utilizar o tapply. E olha só, ele tem 3 argumentos, que nós vamos utilizar, pelo menos, né? X, o índice e a função. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu quero o meu íris na primeira variável
E o meu índice é a minha classe de dados. E aqui é a minha função que eu quero colocar. Então, por exemplo, o valor mínimo para cada classe dessa variável. Então, ele pega aqui para mim o valor mínimo do setosa em cpal-length, o valor mínimo em versicola de cpal-length e o valor mínimo de virginita para cpal-length. Para que isso é útil? Porque às vezes, por mais que o valor mínimo você já tem lá no summary, você tem o valor mínimo de cpal-length considerando tudo. Você não tem o valor mínimo da setosa, da versicola e da virginita separado. Então, aqui a gente percebe que o mínimo do cpal-length da setosa é menor do que o mínimo da versicola e da virginica. Então, com isso, você já pode pensar, então essas duas outras flores aqui vai ser maior do que a setosa. Então, você já começa a entender melhor o seu conjunto de dados. E isso aqui a gente pode fazer também a nossa própria função. Do mesmo jeito que a gente fez com os outros. Então, ó, function. Vou chamar de x agora, porque eu gosto de chamar de x, porque eu sou uma pessoa padrão. E vou falar que eu quero pegar o valor mínimo de x, ou seja, de cada variável, e multiplicar por 10. Então, a gente vai ter esse mesmo valor aqui, só que multiplicado por 10. 43, 49 e 49. Então, você consegue fazer a sua própria função utilizando tanto tapply, quanto lapply, quanto mapply. Além desses, pessoal, se a gente olhar aqui de quando a gente pesquisou o apply, quando a gente olha o apply, ele só mostra um resultado, apply. Se a gente olha o lapply, ele mostra aqui algumas variações. Tem lapply, sapply, vapply. E cada um deles vai trabalhar de uma maneira diferente, conforme a lista ou o vetor. Mas o nosso foco hoje é entender como é que funciona lapply, apply, lapply e o tapply, que é os que a gente mais vai utilizar. Em outra oportunidade, a gente fala desses outros aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos!